E com relação à preparação para o Kickoff Meeting 2, o Kickoff Meeting com o cliente, para você fazer bonito, o que você precisa preparar, o que você precisa organizar? Então, como eu falei, é necessário adiantar algumas atividades lá da fase de planejamento para estar realizando, vamos dizer assim, um pré-planejamento, para você conseguir apresentar o mínimo de informações necessárias de organização para o projeto lá na reunião de Kickoff Meeting com o cliente. Então, a primeira coisa que precisa ser definido, que você precisa levar para a reunião de Kickoff Meeting, que provavelmente o cliente vai querer saber, é sobre o organograma, quem são as principais pessoas envolvidas, quem serão as lideranças aí do projeto, principalmente para o cliente e para a equipe do cliente, saber com quem ele vai se relacionar, com quem ele vai se comunicar, legal? Também é preciso fazer um esboço da matriz de comunicação. Então você já vai levar esse esboço meio que pronto do teu lado, quem são aí as principais pessoas, por exemplo, quem é o líder de mecânica, quem é o líder de civil, de metálica, de elétrica, instrumentação, quem é a pessoa de controle de documentos, enfim, quem são as pessoas da equipe de projeto que vai estar conversando com a equipe de projeto do cliente. E lá no Kickoff Meeting 2 você vai estar pedindo para o cliente quem são os pares das pessoas aí da tua equipe para estar completando essa matriz de comunicação. A questão também com relação a fluxo de informações e documentos, muito importante é alinhar com o cliente a questão da comunicação, de como que vai ser o envio de e-mails, o envio de documentos, se vai ser via um sistema de controle de documentos, enfim, tanto para a equipe do cliente quanto para a sua equipe executora, não começar a tramitar um monte de documentos sem passar por um controle de documentos, justamente para ninguém estar utilizando alguma versão errada, enfim, ter algum problema de comunicação, um problema de versão de informação de documento de projeto. Então você também precisa preparar aí para o Kickoff Meeting 2 uma questão de esclarecimento de escopo, em matriz de responsabilidade. Então aqui é importante, se possível, aí até levar uma pessoa do comercial junto, que participou do momento da venda, para estar participando até dessa reunião. É a última chance ali de você estar esclarecendo alguma dúvida sobre o escopo, você fazer um resumo, apresentar um resumo da forma com que você entendeu que tem que ser realizado o projeto e pegar essa confirmação do lado do cliente para ver se ele tem o mesmo entendimento, a mesma expectativa com relação ao escopo. E se necessário, criar ali uma matriz de responsabilidade, fazendo bem a divisão entre o que é responsabilidade tua, o que é responsabilidade do cliente e também colocando as responsabilidades de um eventual terceiro player aí dentro do projeto, quem sabe um fornecedor. Também é importante apresentar para o cliente um cronograma macro com os marcos do projeto e definindo aí as responsabilidades do cliente também. Da mesma forma que você ali vai evidenciar as necessidades, a entrada de informação que vai precisar vir do lado do cliente, você precisa colocar no cronograma quais são essas responsabilidades aí do cliente, para que ele também consiga estar se organizando para estar fornecendo as informações no prazo que o projeto precisa. Uma vez então colocado aí cronograma macro, os marcos, evidenciar as necessidades, os dados de entrada que precisam vir do lado do cliente, você também pode colocar aí, tratar de algumas premissas, talvez lá na proposta, no contrato, algumas premissas, trazer algumas premissas importantes, as principais restrições que o projeto possa ter, questões de procedimento, padrões e critérios. Então, lá para o planejamento da qualidade vai ser muito importante você estar na reunião de kickoff com o cliente, está solicitando qual que é o padrão que ele utiliza, qual que é o critério de projeto, quais são os procedimentos a serem adotados, muitas vezes para levantamento de campo, enfim. É necessário solicitar esses critérios para que você consiga realizar planejamento da qualidade. Uma boa oportunidade para você definir as formas de validação do projeto pelo cliente, ou seja, o cliente vai querer receber toda a documentação em 2D, eletrônica, para aprovar, ou ele vai querer aprovar muitas vezes no 3D, ele vai querer fazer em uma etapa só, serão várias etapas, e se forem várias etapas é necessário definir também ali quais são esses gates de aprovação, quais são os prazos necessários para que ele faça os comentários, ele faça as aprovações, porque essas informações vão ser necessárias para o desenvolvimento do cronograma. Então vamos lá, aqui também tem a questão aí dos principais riscos, se houver algum risco que seja necessário você alertar o cliente e dividir a responsabilidade com o cliente, às vezes pode ser uma boa oportunidade
no Kickoff Meeting 2 para estar expondo, né, esse risco, essa ameaça, para você não ficar sozinho, né, com esse peso. E você também deve buscar com o cliente quais serão aí a forma de follow-up que ele vai fazer para com o projeto que você vai desenvolver, que você vai gerenciar, agendar aí as reuniões, definir a periodicidade desse follow-up, se vai ser semanal, se vai ser presencial, se vai ser remoto. Para quê? Para que você consiga se preparar também, tudo dentro do planejamento. Você pode agendar reuniões de review, aquelas reuniões técnicas de consolidação que demora, né, que levam aí uma semana, às vezes duas, para estar fazendo uma análise crítica do projeto, se o projeto que está sendo desenvolvido está sendo atendido aí os requisitos do cliente, está sendo atendido os critérios. Então, muito importante estar definindo essas datas de como que vai ser esse follow-up, esse acompanhamento do projeto. Também influencia lá no desenvolvimento do cronograma. E tem alguns assuntos, algumas questões que é do cunho financeiro aí, que nem todas as pessoas que estão no Kickoff 2 elas devem ouvir. Então você pode combinar, né, com o seu cliente quem seriam as pessoas e dividir a reunião ali para tratar dos assuntos financeiros. Quais seriam esses assuntos? Ordem de compra ou contrato, né? Muitas vezes no Kickoff Meeting 2 ainda realmente não tem o contrato emitido, porque o contrato é uma coisa um pouco mais demorada, precisa ser elaborado, passar pelo jurídico de ambas as empresas, enfim, pode ser tratado ali como que está o andamento, qual é o status da elaboração do contrato. Pode também estar sendo discutida a questão de down payment, se esse pagamento, essa entrada, né, foi negociada no projeto. Importante, o gerente de projeto já está cobrando o cliente do outro lado para estar recebendo essa entrada, esse aporte financeiro para a iniciação do projeto. Você pode estar discutindo com ele as questões se vai haver eventos de pagamento, quais são esses eventos de pagamento, quais são os pacotes de trabalho que vão estar atrelados a pagamento. Então você precisa dessa informação para colocar, para evidenciar lá no cronograma e estar conversando com a tua equipe lá no Kickoff Meeting 3 sobre esses eventos de pagamento, alertando a equipe de que certas atividades, certos pacotes de trabalho realmente não podem atrasar, porque está atrelado aí a questões de pagamento, questões de recebimento por parte de quem está fazendo o detalhamento. E você pode também estar acordando com o teu cliente a questão de cronograma financeiro, como que vai ser esses recebimentos, se o recebimento vai ser contra avanço físico. Você pode propor talvez um recebimento linear, o cliente vai acompanhando o avanço físico e se houver algum desvio, você pode definir um critério acima de 5%, por exemplo, de atraso, aí vocês sentam, né, conversam. Enfim, é preciso definir essa questão do cronograma financeiro e a questão aí dos critérios de medição e aceitação para que você consiga levar essas informações e você conseguir fazer o planejamento financeiro do seu projeto. E esses itens que eu coloquei aqui como uma preparação para Kickoff Meeting 2, seria aí um mínimo que você deveria levar para mostrar aí uma certa estrutura, né, uma certa organização do teu projeto, já ganhando alguns pontos ali com o cliente, né, mostrando aí a organização. E você pode, se for o caso, né, colocar mais alguns pontos que você acha necessário ou retirar alguns pontos, mas o importante é justamente você ter essa preparação, você ter esse cuidado de se organizar para estar fazendo essa reunião com o cliente e ganhando a confiança dele, estreitando aí o relacionamento, o que vai facilitar muito no andamento do projeto. E uma vez que você se preparou muito bem para a reunião com o cliente, você já tem toda a sua pauta, você provavelmente já deve ter enviado, né, essa tua pauta para o cliente, para que ele tenha tempo ali de se preparar também com as informações que você enviou para ele, e provavelmente o cliente já deve ter mandado também qual é a pauta para o lado dele, para que você tenha tempo para se preparar e levar essas informações solicitadas aí para o Kickoff Meeting 2. Então, o Kickoff Meeting 2 com o cliente tem a exigência de alguns participantes aí. Claro, o gerente de projeto, né, mais o gerente de projeto por parte do cliente, aí os participantes que seriam fundamentais, a equipe do cliente, para você conhecer, né? Você provavelmente, se possível, levar a tua equipe de projeto também para todos se conhecerem. É um momento ali de apresentações. Você levar, se possível, o seu comercial para, se tem alguma questão ainda de dúvida, seja financeira, seja de negociação, seja de escopo, ali é o momento ideal para estar solucionando qualquer tipo, né, qualquer desalinhamento que tenha já no início do projeto. Legal? A pauta a gente já falou aí sobre assuntos do cliente que ele deve mandar de forma antecipada, né? Se ele não mandar, você vai lá e pede, né, para o cliente mandar, para que você tenha tempo para você justamente se preparar. E
e os seus assuntos aí, que basicamente o pré-planejamento que você fez, você mandar aí com pelo menos 3, 4 dias de antecedência para o teu cliente, para ele conseguir também se preparar. Então, algumas dicas aqui, sempre que possível, né? Seja o líder, tome a frente da reunião, né? Prever o tempo para cada item da pauta, fazer uma previsão ali para que essa reunião realmente tenha uma previsão de término, né? Se possível, faça você a reunião. Você, como gerente de projetos, se você tomar a frente e fazer a ata de reunião, você vai ter muito mais facilidade em registrar os detalhes da reunião para posteriormente estar transmitindo essa informação, seja para a sua equipe de projeto, seja para você estar resgatando essas informações para estar fazendo o planejamento do seu projeto. Independente se você vai fazer a ata ou não, importante que na ata todos os itens devem ter responsáveis e data para a conclusão, exceto quando for informativo. Ou seja, quando você vai fazer uma ata, você tem que ter o responsável, tem que ter a data, senão fica muito solto, você não vai conseguir as informações. Muitas vezes o cliente não consegue as informações que você precisa ali naquele momento da reunião, mas ele tem que dar uma data assim, de uma previsão de quando que ele vai conseguir essas informações, porque se faltar essas informações, você vai ter dificuldade no momento de você fazer o planejamento do teu projeto. E da mesma forma, do lado do cliente, se ele precisar de alguma informação e você não conseguir essa informação no momento da reunião, você tem que dar um prazo, você tem que dar uma previsão de quando você poderia estar trazendo a informação. Então a gente conclui aqui a questão do Kickoff Meeting 2, a reunião com o cliente. A primeira reunião com o cliente, a gente passou pelos responsáveis, a gente passou aí pela pauta, né, pelo pré-planejamento e passamos aí por algumas dicas necessárias para que essa reunião seja muito efetiva e muito produtiva, você conseguindo as informações necessárias para estar realizando o planejamento do projeto.